Olá pessoal do curso de Técnico em Meio Ambiente, na modalidade EAD. Mais uma disciplina que se inicia, nossa disciplina de recuperação de áreas degradadas, com um total de 6 semanas que estaremos juntos aí discutindo e nos integrando sobre formas e consequências de degradação e de recuperação de áreas degradadas. Nessas 6 semanas eu estarei à disposição no ambiente virtual, praticamente que todos os dias, e por e-mail sempre que houver necessidade, que não puder ser sanada via Moodle. Tá? Qualquer dúvida pode encaminhar todas as suas dúvidas, tanto para mim quanto para o tutor à distância, que nós estaremos prontos e dispostos a buscar uma solução para todos os seus questionamentos. Eu sou o professor Milton Maciel, sou graduado em Tecnologia de Irrigação e Drenagem pelo Instituto Federal Goiano e possuo pós-graduação em Agroenergia pela Universidade Federal do Tocantins. Então vamos dar início à nossa disciplina, que hoje nós vamos tratar de um quesito bem importante e bem discutido nessa área de degradação, que é o fator solo. O fator solo, que é um dos principais atributos que são degradados, E a principal causa dessa degradação é a ação do homem no ambiente. Então, nossa aula da semana é recuperação de áreas degradadas. Vamos começar. O que vem a ser uma área degradada? Áreas degradadas são áreas com efeitos ambientais considerados negativos ou adversos. Esses efeitos negativos ou adversos, eles podem ser causados tanto pela ação ou intervenção humana, quanto naturalmente. Mas se eu pego uma intervenção que é de uma maneira naturalmente, ou por ação de ventos, pela ação de chuva, pelos intempéries climáticos, essa degradação demora ou demanda um certo período de tempo. Um período de tempo que a gente pode considerar mais lento. Esse processo degradativo, por vias naturais, é um processo mais demorado, mais lento. Quando o homem, quando nós pegamos e intervimos nesse local, intervimos nesse ambiente, esse processo de degradação é muito mais rápido e perceptível. Tá? Então você pode ir na sociedade, nos diferentes polos do nosso curso, observar alguma dessas imagens, tá? que estão expostas. Tá? Você pode naturalmente aí, numa área agrícola ou numa área urbana, ver algum tipo de degradação, tá? Algum tipo de anomalia dentro desse meio. Então aqui nós temos um exemplo aqui, de uma erosão, quer dizer, de uma mega erosão, de uma vossoroca, digamos assim, que é um processo degradativo. Esse processo pode ter causa natural ou ele pode ter causa humana, como a gente já falou. Aqui um outro processo, tá? E essas causas humanas, elas podem ou não ser feitas premeditadamente. Então, o homem pode agir de uma maneira que contribua de um processo mais acelerado e o homem pode agir de um processo que possa ser mais demorado para essa formação desse processo degradativo. Aqui nós temos uma imagem que é uma imagem bem cotidiana, principalmente na nossa região, que é uma região basicamente movida à pecuária, ao sistema de criação de gado, no sistema de produção extensivo, onde todo esse rebanho é criado em grandes extensões de terra, tá? Onde o gado é criado solto e sem nenhum manejo, tanto manejo de solo quanto manejo de rebanho. Tá? O produtor, na maioria das vezes, ele não pensa nesta propriedade como se fosse uma empresa. Tá? Ele pensa, na verdade, na hora que vende esse objeto, no caso, esse bovino, e aí ele tem aquele lucro, mas ele não pensa nessa preservação. E o modo ou sistema de criação que nós temos hoje é aquele sistema no qual o produtor cria ou explora aquela pastagem e após essa degradação, após a exploração entre 2, 3, 4, 5, alguns anos, esse pasto ele não vai dar conta mais de vigorar. Então, o que o produtor faz? Ele fecha, espera juquirar e aí vem com o que nós conhecemos a cada ano, mais aumenta aí
ainda com nossas leis, né? Mas o que mais aumenta aqui ainda que é o processo de queimada. Então a maioria dos produtores queimam esse pasto e aí eles têm aquela visão, na hora que eu vou queimar vai voltar tudo verdinho. Isso, consequentemente, você, né, na sua cidade já viu, né, principalmente na nossa região, a região aqui de Cerrado, já viu muitas queimadas que aqui, por exemplo, em Palmas já começou. Ainda estamos aqui no mês de junho e já começou esse processo de queimada. Esse processo de queimada para recuperação dessa pastagem. Tá? Uma maneira errada de se começar um processo de recuperação de pastagem. Para o que a gente estava falando, a principal forma, tá, de recuperação, a principal forma de uso do solo, né, em relação ao solo. Então, eu tenho aqui o solo. O solo possui algumas características. Tá? Nós podemos dividir essas características de solo entre física, química e biológica. Tá? Então, como que esse solo está organizado? Como que é a organização desse solo? Aonde que a gente vai estar produzindo? Aonde que a gente vai estar construindo nossas casas, nossas estradas, né? Nossas pontes? Aonde é que vai? Tudo vai em cima do solo. Tá? E o solo possui essas três características. Tá? Então vamos pegar lá a característica física do solo, parte granulométrica desse solo. Tá? Então, se eu pego a parte granulométrica desse solo, eu vou ter um total de solo, aqui. Desse total de solo, eu posso dividir esse solo aqui, digamos que, vamos fazer um gráfico aqui de pizza desse solo, que representa, tá? Vamos falar que 47% desse solo é constituído de parte mineral. Tá? Entre 45% a 47% parte mineral. 3% desse solo nós chamamos de matéria orgânica. Tá? E aqui a gente pode dividir esse solo entre aqui os outros 25% de água e os outros 25%, tá, de ar. Então isso aqui é a organização do solo que nós temos. Tá? Então eu tenho aqui entre 45% e 47% de partículas que são consideradas minerais, 3% de matéria orgânica, 25% de ar e 25% de água. Tá? O que acontece nessa parte granulométrica desse solo? Esse solo, ou essa parte mineral, ela pode ser dividida ou classificada. E isso varia de região para região, condições climáticas, processo de formação desse solo. Tá? Mas se eu pego esse 47%, eu ainda posso dividir ele em quê? Em argila, entre areia e entre o silt. São as maiores, né, partículas que eu tenho nesse solo. Se eu pego essa areia, né, e eu tenho uma maior porcentagem de areia, se eu pegar o solo da nossa região, né, é lógico que o solo da região no estado, como digamos assim, né, a maioria do nosso solo é classificado como um solo latossolo, quer dizer, um solo mais arenoso. Tá? É um solo que possui mais porcentagem de areia do que de argila. Tá? E o que isso vai influenciar no processo de degradação? Você deve estar se perguntando, mas o que o professor está falando de quantidade de areia, quantidade de argila em um processo que pode ser um processo de degradação? Essa quantidade de areia e quantidade de argila influencia muito, principalmente na pluviometria, nas chuvas, tá? Na lâmina de água que vai chegar a ser proveniente ou de chuva ou de irrigação. Né? A irrigação que está chegando agora no nosso estado, a irrigação que já é, né, realidade em várias outras localidades, em vários outros estados do país, né? E está chegando agora na nossa cidade ou no nosso estado. Tá? E a quantidade ou a velocidade que essa água entra nesse solo é um dos fatores que são mais prejudiciais que nós temos dentro desse solo. Se eu pego esse solo, tá? Falei de características granulométricas. Característica granulométrica. Então, o solo é constituído de material mineral, 47%, os outros 25% entre ar e água. Então, eu tenho os outros 25% dividido entre ar e entre água.
Então eu pego esse tempo agora, né? Um tempo nós consideramos como um tempo, né, de verão, agora seca, tá? Onde o nosso solo ele está totalmente, ou ele está quase sendo totalmente o quê? Formado por partículas minerais e por ar, tá? Onde o ar tomou o lugar da água, porque a água, ou eu tenho aqui o nível do solo, tá? E aqui eu tenho essa formação. Então, essa porcentagem de ar e de água está constituída aqui nesse solo. Esse solo, ele recebe água via duas maneiras, né? Via chuva e via irrigação. Falei que o solo é composto por argila, né, silt e areia. Se eu tenho um solo mais arenoso, e eu tenho uma chuva, digamos assim, como a gente costuma falar aqui na nossa região, uma chuva forte, que é aquela chuva que, né, pancada de chuva, vamos supor que eu tenho uma chuva de 20 milímetros. 20 milímetros aí em uma hora, digamos assim. Tá? 20 milímetros em uma hora, caiu essa chuva aqui nesse solo. O que acontece com a água que cai nesse solo? Tá? O que vai acontecer com esse solo? Dependendo da velocidade que ocorrer essa chuva, ou que ocorrer essa irrigação, e dependendo da quantidade dessa ocorrência, a quantidade dessa água, esse solo ele vai dar conta de absorver ou de não absorver essa água. Se o solo absorver toda a água que vier, tudo bem, tudo tranquilo, tá? Não há problema algum. Agora, se o solo não conseguir absorver toda aquela água proveniente ou de chuva ou da irrigação, é que está o problema. Então, pode acarretar em um escoamento superficial. Tá? E esse escoamento superficial depende muito do quê? Da VIB. O que vem a ser VIB? VIB, velocidade de infiltração básica. É a velocidade com que as partículas de ar do solo vai conseguir absorver essa água proveniente dessa chuva ou dessa irrigação. Tá? Então, quanto mais arenoso for o solo, por exemplo, maior a VIB, quer dizer, maior a velocidade de infiltração desse solo. Quanto mais argiloso for o solo, menor a VIB, quer dizer, menor a velocidade de infiltração de água nesse solo. Tá? Então, se eu tenho esse solo aqui, e eu tenho, vamos supor que eu tenho uma VIB aí, por exemplo, de 5 milímetros. Quer dizer, o solo consegue absorver 5 milímetros por hora, digamos assim. E chove 20 milímetros em uma hora, significa que o solo conseguiu absorver apenas 5 milímetros e os outros 15 milímetros restantes, ocorreu o quê? O escoamento superficial. Esse escoamento superficial é que pode ser o problema. Tá? Que pode ser o problema. Eu estou falando 5 milímetros, 20 milímetros, mas e vocês sabem o que significa 20 milímetros? O que seria milímetro? Tá? Milímetro, como todos sabem, é uma unidade numérica de metro. Tá? É uma subdivisão de metro. Que para calcular a quantidade de pluviometria, seja ela feita de modo natural, ou seja ela feita de modo, né, artificial, tá? É calculada dessa maneira. Então eu tenho 20 milímetros, o que vem a ser 20 milímetros? Cada milímetro, vamos supor que eu tenha 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. Se eu falo 20 milímetros, significa que eu tenha uma chuva de 20 litros dentro de 1 metro quadrado. Se eu levar isso para 1 hectare, tá? Eu vou ter o quê? 20 litros no metro quadrado, 1 hectare, né? Todos nós sabemos que são 10 mil metros quadrados. Então eu tenho 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Se eu tenho 20 litros em 1 metro quadrado, eu vou ter 20 vezes 10 mil. Tá? Então eu vou ter 20 vezes 10 mil. Então eu vou ter 200 mil litros em 1 hectare, em uma hora. Tá? E esse solo pode absorver ou esse solo pode não estar absorvendo essa água, o que pode acarretar no escoamento superficial. Isso é bem visível, né?
creio eu que para todos vocês, quando uma mãe ou seu pai pede para que você vá até o seu quintal ou o seu jardim e ague a sua planta, ou um pé de manga, um pé de laranja, ou a fruta que você tiver na sua residência. Você vai lá, pega um balde com água e despeja a totalidade daquele balde naquela área de uma vez, né? Você vai lá, tem uma árvorezinha aqui, e eu venho com um balde de água e despejo toda essa água aqui, tá? Digamos que seu balde tem a capacidade para armazenar 20 litros. E eu venho e despejo esses 20 litros aqui, com uma velocidade muito grande, porque é a velocidade de eu virar um balde. Tá? O que vai acontecer com essa água nesse solo? A água nesse solo, dependendo do tipo de solo que você tem na sua residência, ela vai absorver com totalidade essa água ou ela vai escorrer essa água. Tá? Digamos que seja um solo arenoso que você tem na sua residência. Se for um solo muito arenoso e se a porcentagem de ar já tiver tomado a porcentagem de água nele constante, vai absorver muito rápido essa água e você vai pensar, nossa, né, o que geralmente todos falam, nossa, quanta sede essa planta estava. Mas, na verdade, essa planta ainda não absorveu nada. Tá? O que absorveu foram os poros, né? O ar que está presente na constituição do solo. A planta ainda não absorveu nada. Se você tem um solo argiloso e você faz esse mesmo experimento, você despeja essa totalidade de água nesse solo, o que vai acontecer? Naturalmente que essa água vai escorrer, ela vai derramar. Você vai pensar, nossa, a planta não queria água, a planta não precisava desse total de água. Mas se você pegar uma faca, ou pegar uma enxada, ou um enxadão, e fizer uma abertura nesse solo, fizer um buraco nesse solo, de aproximadamente aí 5 centímetros, 10 centímetros, você vai ver o quanto infiltrou nesse solo. E você vai ver que, na verdade, não infiltrou quase nada de água nesse solo. Por quê? Porque o solo é um solo mais argiloso, e a velocidade de infiltração nesse solo é uma velocidade mais lenta, uma velocidade mais baixa, devido à estrutura granulométrica desse solo. Então, o solo não teve a velocidade suficiente para receber esse total de água, então, consequentemente, essa água escorreu, essa água se perdeu. Pô, mas o que pode acontecer com essa perca de água? Ou o que pode acontecer levando toda essa água embora? Quando essa água bate nesse solo e escorre, ela pode estar levando o quê? Partículas dessa granulometria, tá? Que é aqueles 3% de matéria orgânica, que é importantíssimo para o nosso solo. E ele também pode estar levando algumas características químicas desse solo. Tá? Pode estar transportando macro e micronutrientes embora. Então, consequentemente, nas próximas culturas, um custo maior com adubação, um custo maior com calagem, tá? Um preparo de solo mais caro. Devido ao quê? Devido ao transporte desses nutrientes que foi feito mediante a chuva. Né? E a formação biológica desse solo. Esse transporte dessa água com esses macro, micronutrientes, né? Diminuindo aí a acidez, quer dizer, numa escala de 0 a 14, indo para mais ácido, tá? Para 3, para 4, né? Quanto mais ácido for esse solo, mais custo será na implantação ou de uma pecuária ou de uma lavoura. Tá? Então, esse solo, né? Alguns processos de degradação. Nesse solo, se eu pego esse solo que recebe essa água, que ele não tem condições de velocidade para absorver essa água, consequentemente haverá o escoamento ou escorrimento. Agora, duas diferenças. Se eu tenho esse solo, aqui eu tenho o nível do solo, vamos colocar nível do solo 1, digamos assim, e aqui eu tenho um outro solo, nível do solo, vamos colocar aqui um solo 2. Vamos pensar duas diferenças básicas. Geralmente, quando eu tenho mato, eu tenho capim, ou eu tenho alguma cobertura vegetal sobre esse solo, vamos supor que eu tenho muito capim. Capim, algumas plantas, tá? Aqui eu tenho outra árvore. Tá? Eu tenho uma composição, quer dizer, eu tenho uma cobertura vegetal sobre
sobre esse solo, o que vai acontecer? A água vem, bate aqui. Vamos supor que o solo tem velocidade, um exemplo fictício, que ele tem velocidade de 10 milímetros. Tem VIB de 10 milímetros. Só que choveu 20 milímetros. Então houve uma chuva de 20 milímetros. Consequentemente, 10 milímetros não vão infiltrar naquele solo devido à velocidade ser menor do que a oferta de água. O que vai acontecer com essa água? Ela vai escorrer aqui. Tá? A água vai escorrer. Vamos pegar o mesmo exemplo nesse outro solo. Num solo, digamos assim, aos olhos humanos mais bonito, limpo. Não tem nenhum capim, o solo está bem gradeado. Você olha, né, no solo, pensa, nossa, mas que solo bonito, não tem nadinha, né, todo gradeadinho e tal. Vamos pegar o mesmo exemplo, uma velocidade, o mesmo solo, uma velocidade de 10 e uma oferta de água de 20 milímetros. Onde eu tenho aqui essa oferta e, consequentemente, também o excesso dessa água vai escorrer. Tá? Então, processo de degradação. Já falamos do processo de degradação sobre a questão dessa velocidade, das características do solo. Aqui, só frisando, podem ser químicas, físicas ou biológicas. Tá? Processo de degradação. Nós, como seres humanos, afetamos diariamente o nosso meio ambiente. Tá? Cotidianamente a gente está afetando de uma maneira que seja direta ou que seja indireta, e estamos auxiliando e acelerando esse processo de degradação. Tá? Como eu tenho aqui alguns exemplos, como lixões, queimadas, desmatamento. Tá? Se eu pego aqui lixões como esse de uma maneira desorganizada, principalmente se eu pegar nessas pequenas cidades. Se você parar e visitar os lixões aí da sua cidade, né? Você que está aí vendo essa videoaula, vá no lixão destinado à sua cidade, vá no aterro da sua cidade e vê como é ou como ele está sendo organizado pelos órgãos competentes. Né? Nitidamente que mais ou menos vai estar parecido com esse. Tá? Queimadas, o que a gente já havia falado, né? Principalmente quando chega nessa época do ano, essa queimada, ela vai, né, degradar não somente o solo, né, principalmente o solo, lógico, mas não somente o solo, como o ar. Né. Muitas pessoas nessas regiões aqui, onde ocorrem essas queimadas, têm problemas respiratórios, quer dizer, vai estar degradando não só o ambiente, mas como vai estar podendo superlotar hospitais, tá? E você poderia estar diminuindo isso, ou fazendo de uma outra maneira, de uma outra modalidade, a não ser a utilização do fogo. Tá? Então, mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, os produtores rurais sempre pensam em queimadas. Né? Então, vou queimar para recuperar o meu pasto. Então, a recuperação dessa área, aos olhos do produtor, a recuperação dessa área que está degradada, que está sendo inutilizada, é via fogo. Tá? Uma degradação, uma recuperação da degradação com mais degradação. Então, ao invés de o produtor estar recuperando, aos olhos dele ele está recuperando, mas ele está degradando mais ainda. Ele está queimando toda a parte biológica desse solo, toda a parte de micro-organismos que estariam ali fazendo a decomposição da matéria orgânica desse solo, e ele ainda está queimando toda a fauna e flora que está contida nesse solo, prejudicando ainda mais, queimando a parte química do solo, tá? Queimando macro, queimando micronutrientes, tá? Perdendo esse solo aqui. E aqui nós temos, né, o desmatamento, a queimada proveniente só da recuperação de pastagem ou a queimada proveniente de uma nova derrubada. Tá? Como eu falei lá no primeiro slide, a maioria dos pecuaristas invadem as terras ou as suas próprias terras, utilizam a terra. Vamos supor que eu tenho esse pasto aqui, ele está utilizando essa terra ao degradar esse solo, ao degradar esse pasto, um pasto que poderia ter uma lotação aí de uma UA, quer dizer, uma unidade animal por hectare. Com o passar desse tempo, ele vai conseguir 0,5, 0,3 UA por hectare e, consequentemente, ele vai abandonar aquele pasto, porque é um pasto de uma maneira, é um sistema de produção extensivo, criado solto, uma grande extensão de pasto, e ele vai procurar abrir o quê? Abrir novas áreas. Então, na verdade, isso é o que acontece na maioria das vezes, principalmente aqui no Cerrado,
quanto na região da Amazônia Legal, porque nossas terras ainda têm um preço barato. Então, aos olhos do produtor, compensa muito mais ele deixar essa terra de lado, deixar essa terra largada e quebrar nova terra, derrubar novas áreas, tá? Que ele vai chamar de expansão agrícola ou de fronteira agrícola, quer dizer, ele vai estar desmatando novas áreas, sendo que ele poderia estar fazendo um processo de recuperação na área que ali já é existente. Tá? Então, na maioria dos casos, acontece isso, né, com os nossos produtores, quer dizer, produtores não tecnificados, produtores não capacitados é o que vai fazer isso aqui. Tá? Se eu pegar essa área degradada do Brasil, se eu pegar toda a área de pastagem ou de agricultura inutilizada do Brasil, caberia 2 Franças, quer dizer, caberia 2 países da França só em áreas degradadas. Tá? A degradação desse solo, lixão, queimada, desmatamento e um dos principais casos que a gente vai estar vendo agora, que é, a degradação do solo pode ser entendida como a deteriorização das propriedades edáficas e as principais causas dessa deterioração é o processo de erosão. O que vem a ser essa erosão? Erosão é o que você viu naquele vídeo. Tá? É aquele processo de água que vem, um dos métodos, né, uma das formas, né, erosivas é aquele processo onde a água bate, se eu não tiver nenhuma cobertura vegetal nesse solo, a consequência é que ela vai estar levando esse solo embora. Tudo. Então, a erosão é o processo de desgaste e, consequentemente, a modificação da superfície da terra. Então, eu tenho uma terra, eu tenho o solo e uma característica como ela é, tá? Tem a sua topografia normal e a modificação dessa topografia normal é o que a gente chama de erosão. Tá? Então, a modificação dessa superfície. Então, tem uma superfície, ou seja, a superfície plana, ou seja, a superfície, né, com uma certa declividade, com uma certa inclinação, mas se eu fizer alguma modificação nessa superfície, eu posso chamar esse processo de um processo erosivo. Tá? Então, a erosão pode ser classificada em erosão geológica e erosão antrópica. A erosão geológica refere-se àquela oriunda das atividades geológicas, né? As atividades naturais. E essas atividades naturais, nesse processo erosivo, demandam de um tempo maior para se formar, para acontecer. Tá? Então, a erosão ocorre tanto de forma natural, quanto de forma forçada, como de forma feita pela interferência humana, feita pela nossa interferência, feita pela pecuária, pelo superpastejo, pela agricultura não tecnificada, pelo mau manejo do teu solo. Tá? Então, isso tudo acarreta nessa modificação, tá? Na intensificação da ação da água, da chuva ou do vento sobre o solo. Quer dizer, cada vez que eu movimento esse solo, cada vez que eu deixo esse solo descoberto, eu vou estar modificando a estrutura, facilitando com que a água da chuva ou a ação dos ventos possa estar modificando a sua topografia de origem. E quais são essas consequências? Mas o que acontece se eu tiver um solo com erosão? O que vai prejudicar essa erosão? Tá? As consequências eu posso estar visualizando nessa imagem. Tá? Então, a consequência é que eu tenho o transporte de sedimentos. Tá? Esses sedimentos podem ser, na maioria das vezes, são sedimentos benéficos, sedimentos que estariam ali contribuindo para a tua agricultura, para a tua pecuária. Tá? Então, na maioria das vezes, está transportando aqui a matéria orgânica, que tem a função ali de armazenar ou de reter a água no teu solo por mais tempo, deixando esse solo mais úmido por um período maior. Tá? E ele pode estar carregando estrutura mineral do teu solo, partículas de areia, partículas de argila. Então, isso é uma erosão pequena. Tá? Eu posso estar um processo de erosão maior, que essa erosão pode acarretar aí num assoreamento. Aqui eu tenho um córrego, né? E aqui eu tenho a ação do homem. O que fez?
tirou toda essa mata ciliar que estaria aqui de volta. Tá? Então eu não tenho uma composição, eu não tenho uma estrutura vegetal que vai estar protegendo esse córrego, ou esse açude, ou esse rio. Né? Consequentemente, cada vez que ou chover, ou vir água desse nível, eu tenho um córrego no nível mais baixo, eu venho de uma chuva em um nível topográfico mais alto, essa água, quando chega nesse nível, vai estar, como digamos, né, desbarrancando aqui, vai estar quebrando toda essa parede. O que vai acontecer eu tenho uma profundidade de um rio, o que vai acontecer numa perca de profundidade. Eu vou ter um rio que vai estar mais largo, mas um rio que vai estar mais ou menos profundo. Consequentemente, eu tenho um espelho maior de água. Eu tenho um espelho maior de água, eu tenho uma evaporação maior. Eu tenho uma perca de água maior. Né? Eu tenho um espelho d'água maior, eu vou ter uma perca de água maior para o ambiente. Tá? Aqui eu tenho uma outra imagem que mostra aí também, né, toda a perca ou a tirada dessa composição vegetal, onde eu tenho todo o assoreamento aqui desse córrego, desse rio, aqui onde eu tenho lavoura, numa proximidade muito próxima aqui do rio, não permitida ou na maioria das vezes, né, principalmente em área de APP, aqui área de preservação permanente, em matas ciliares. O que acontece com essa erosão? Eu vou levar solo, eu vou perder terreno, eu vou perder macro, eu vou perder micronutriente, eu vou perder matéria orgânica. O que vai me acontecer? O que vai acontecer se eu perder esse solo? O que vai acontecer se a chuva levar embora tudo que eu preciso, deixar, como digamos, aquele buraco imenso na terra? Você vai passando uma propriedade e você vê aquela vala, né? Aquela vala foi feita nada mais nada menos por ações, ou que seja ação natural, ou que seja ação do homem, mas na maioria das vezes está sendo ocorrida pela ação do homem. Mas a principal consequência, ou as principais consequências, é a perca da capacidade produtiva do solo. Tá? O solo vai ficando mais descoberto, o solo vai ficando mais sem nutrientes, o solo vai ficando mais pobre, e quanto mais pobre fica esse teu solo, mais recurso financeiro você tem que gastar, seja pela utilização de máquinas agrícolas, seja pela aquisição de insumos para a recuperação da fertilidade desse solo, com calcário e com adubos. Tá? O esgotamento dos mananciais de água, o assoreamento dos rios, que foi o que a gente mostrou naquelas imagens, né? Açudes, represas. Você pode visitar a sua cidade. Dentro da sua cidade você pode visitar algumas represas, alguns açudes, alguns rios e fazer, né, visualizar o que está correndo dentro da sua cidade. O produtor está respeitando a área de preservação permanente, ele está preservando aquela área que seria responsável por não acontecer esse assoreamento, né, desmoronamento das principais cidades, aí, nas cidades que são construídas à beira de morros, né, de encostas. Você vê aí direto no Rio de Janeiro, né, cidade quase toda construída em serras, onde eu tenho, né, o desmoronamento. Como eu estava falando, no Rio de Janeiro, eu tenho lá a serra, o que a população de lá vem fazendo? Vem fazendo as favelas, vem fazendo as casas nessas encostas. O que acontece? Eu tenho o solo, eu tenho a rocha aqui, e entre a rocha e essa camada de solo, eu tenho um solo que já está saturado, quer dizer, que já está com a capacidade de armazenamento de água lotada, suficiente, não cabe mais água. Tem alguma dúvida sobre o que é saturação? Um solo saturado? O que vem a ser um solo saturado? Solo saturado é aquele solo que aquela quantidade de ar e de água, a quantidade de água já tomou a totalidade da porcentagem de água, de ar. Um exemplo bem prático, se eu pegar uma esponja de tomar banho, pegar uma esponja e colocar água, ela vai conseguir absorver, né, aquela água até o seu limite. Quando ocorrer a saturação, quer dizer, quando aqueles poros não conseguir mais absorver a água, aquela água vai começar
escorrer. Então isso é o que a gente chama de solo saturado. Para você saber aí na sua casa ou na sua cidade como identificar um solo saturado, é muito fácil. Eu pego uma parte de solo na mão, tá? E faço o teste de saturação ou de capacidade de campo meio que manual. Então eu pego, aperto o solo, se escorrer ou se começar a minar água por entre os dedos, significa que aquele solo está saturado. Se o solo esfarinhar, se o solo se desintegrar, significa que você está em ponto de murcha. E se eu pegar esse solo, apertar e ele formar um bolinho, significa que ele está em capacidade de campo, está em umidade ideal para a agricultura. Tá? Então eu tenho lá um solo saturado, um solo com capacidade de campo ideal e tem um solo com ponto de murcha. Tá? Mas voltando aqui, um solo saturado. Esse solo entre a rocha e as casas, que é cheio de casinha, né? O que acontece? Já está saturado, não consegue mais suportar água. Tá? Os poros estão todos cheios. Vem as chuvas, né? Lá quando chove, chove bastante, chove muito. Então vem a chuva e essa chuva vai infiltrando. O que acontece com o solo? O solo já não dá conta mais de armazenar água. Essa água tem que ir para algum lugar. Como o homem, ação humana, já construiu tudo aqui, não tem como essa água infiltrar. Então, consequentemente, essa parte de solo não vai aguentar, não vai suportar toda essa estrutura que está aqui formada. Tá? O que vai sustentar esse teu solo? O que ajuda a sustentar esse teu solo? São raízes, né? Estrutura, né, vegetal que vai te dar um suporte aqui para suportar esse solo, para fixar esse solo. Eu não tenho nenhuma raiz fixando aqui, o solo está praticamente todo solto. Então a água vem aqui, esse solo ele vai começar a andar, quer dizer, daqui ele vai deslizar. Então voltando aqui, né? Então o principal perca, agricultura, material orgânico, macro, micro, aumento de acidez e a saída, né, principalmente do homem do campo. Mas como que eu posso fazer aí para mim diminuir essa erosão ou diminuir esse processo erosivo? O que a gente pode estar fazendo para mim controlar? O que eu posso fazer para controlar, para minimizar esse impacto ambiental? Então, algumas formas de controle, eu tenho aqui a curva de nível, o terraceamento, controle de vossorocas, plantio em faixa. Então, quando eu trabalho com uma agricultura, por exemplo, procurar sempre trabalhar em faixas, em nível, né? Trabalhar no mesmo nível de cultura, de plantio, e fazer aqui, né, os terraços, os terraceamentos, as curvas de nível. Isso aqui é um exemplo prático de uma curva de nível. Tá? Então, para que serve essa curva de nível? Às vezes você passa... Às vezes eu passo em uma propriedade e aí eu não tenho esse conhecimento do que viria a ser uma curva de nível, do que viria a ser um terraço, e aí eu chego em casa e falo, não, passei numa propriedade e estava cheio de morrinho. Tá? Mas não é morrinho, são terraços. Isso aqui serve para quê? Para minimizar a velocidade do escoamento superficial da água. Como eu falei, a chuva bate aqui, chuva vem, bate, chuva batendo. Se eu não tiver esse terraço, se eu não tiver essas curvas de nível, o que vai acontecer? A água bate aqui e escorre para cá. Consequentemente, vai começar a abrir valas, né? Vai abrir uma vala aqui, onde essa vala vai começar a levar todos os sedimentos. Então vem uma vala, a água vem, escorre tudo para essa vala, começa a abrir digamos assim, um reguinho, e esse reguinho vai virar um buraco cada vez maior se o homem não fizer alguma coisa para intervir. Tá? Consequentemente, nesse caso, ele fez uma curva de nível. Qual que é a função dessa curva de nível? Reter a velocidade da água. Então, choveu aqui, eu tenho essa curva aqui. Ó. Tenho essa curva e digamos que eu tenho essa outra curva e aqui eu tenho essa outra curva. Então, choveu, essa área daqui até aqui, o que vai acontecer? Vai chover, a água vai cair aqui, a tendência dela é ir dar
maior índice de topografia para o menor, quer dizer, do mais alto para o mais baixo. Consequentemente, choveu nessa área, vai escorrer nesse sentido, quer dizer, uma declividade mais baixa. A água escorrendo nesse sentido, essa curva de nível, ela tem a função de reter essa água, de segurar essa água. Então, a água que vai ficar retida nessa curva, ela é proveniente da distância dessa curva até essa curva. E assim sucessivamente. Essa curva vai reter a água que vem dessa curva até essa e assim sucessivamente. Tá? A distância dessas curvas de nível ou a altura desses terraços varia muito. Varia de acordo com a topografia, quer dizer, de acordo com a inclinação do teu terreno, varia de acordo com o tipo de solo, se o teu solo é mais arenoso, se o teu solo é mais argiloso. Então isso tudo vai variar dependendo de vários fatores que devem ser levados em consideração na hora de você fazer a construção dessas curvas de nível. É um dos métodos, ou é um dos principais métodos utilizados na agricultura hoje para diminuir a questão da erosão, tá? Para minimizar os impactos da erosão. Então eu tenho a curva de nível, eu vou plantar em nível, eu planto em linha, né? Então eu planto acompanhando sempre essas curvas de nível. E o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? A gente vai deixar acontecer isso, como que já acontece, tá? Eu vou passando, aonde está a minha educação? Aonde está a minha educação ambiental? Tá? A minha educação ambiental é ir para um acampamento, agora principalmente nessa época aí de praia, né? de Araguaia. Então vamos lá e vamos acampar, vamos deixar lixo, vamos deixar tudo jogado na parte dessa educação ambiental. Uma erosão, tá? Nós vamos deixar aqui, vamos deixar dessa maneira, eu vou deixar essa erosão ficar desse tamanho ou vou deixar aumentar mais ainda essa erosão? O que eu posso fazer? Tá? Vou deixar ficar assim, vou deixar ficar maior e a consequência disso é cada vez ficar maior. Tá? Então, essa erosão começou com um reguinho que eu estava falando, com a chuva, não tem estrutura vegetal que vai segurar ou que vai estruturar, né, esse solo, consequentemente vem a água, vem a velocidade dessa água muito rápida, dependendo da inclinação desse teu solo e que vai levar toda a estrutura, né, física desse teu solo embora aí. Tá? Então eu vou deixar virar dessa maneira aqui uma área agrícola totalmente degradada onde o produtor abandonou a área. Então o produtor abandona a área, vai invadir nova área, o produtor vai explorar nova área, mais derrubadas, mais queimadas. Então aqui uma área que está totalmente degradada. O que eu vou fazer com essa área? Eu vou deixar ficar assim? Eu vou degradar mais áreas? Vou deixar ficar assim? Como eu já estava falando, as encostas, né? Eu vou construir até quando em barranco, em encostas? Né? O que eu posso fazer? Eu vou deixar assim? Eu vou aumentar essa degradação ou eu vou tentar minimizar esse impacto? Ou eu vou tentar recuperar essa área, voltar ao que era antes ou similar ao que era antes? Tá? A consequência de tudo, se eu deixar tudo como está, ou se eu só contribuir ainda mais para que esse processo de degradação continue a aumentar, a tendência é ficar desse jeito, né? Então pensa aí, o Brasil ficando como a África, né? Um desertão. Tá? Ninguém ia... Pensa o Amazonas secando, o Rio Araguaia secando, o Tocantins secando, devido à interferência do homem, devido ao assoreamento, devido ao processo erosivo, devido à pastagem ou agricultura mal planejado, mal trabalhado. Então a gente vai deixar ficar assim? Eu não vou deixar ficar assim. Da minha parte, eu vou buscar sempre contribuir. E eu espero que cada um de vocês faça o mesmo. Né? Não vamos deixar que fique assim. Por isso vocês estão aqui fazendo curso de técnico em meio ambiente. E como que eu vou recuperar? Como que eu vou recuperar uma erosão? Como que eu vou recuperar os lixões? Como que eu vou recuperar os deslizamentos? Não, simplesmente eu vou lá e planto uma árvore. Está recuperado? Não, não posso chegar lá simplesmente e plantar uma árvore. Está degradado aqui em Palmas, eu vou lá planto uma palmeira que é lá do Himalaia, uma coisa parecida, né? Eu planto uma árvore que é totalmente oposta da vegetação local. Então eu tenho que fazer um plano de recuperação, não é simplesmente chegar lá e recuperar, não é simplesmente eu chegar lá,
montar uma estrutura vegetal para fazer a agregação desse solo e está recuperado e está pronto. Não, eu tenho que montar uma estratégia, um plano de recuperação desse solo. E essa figura eu achei bastante interessante, que é o processo, a metodologia correta na hora de eu recuperar, ou que seja esse solo, ou que seja a água, né? Recuperar aonde estiver degradado. Então, primeiro, eu tenho que fazer um diagnóstico, tá? Das áreas degradadas. O que está degradado? O que realmente é degradado? O que realmente é natural? O que foi o homem que fez? O que foi a natureza que fez? Fazer um zoneamento dessas áreas degradadas e, por último, fazer um plano de recuperação. Faço um plano de recuperação, faço a execução desse plano de recuperação, mas eu também tenho que fazer o quê? O monitoramento desse plano de ação. Ou eu fazer o monitoramento, ver se realmente está sendo realizado ou atribuído aquelas ações que foram elaboradas pelo plano de recuperação. Então, o primeiro é o diagnóstico, eu tenho que conhecer a região. Então, eu conheço a região, conheço coordenadas geográficas, conheço a hidrologia, tá? Conheço as características pessoais, as características regionais, as condições edáficas, as condições edafoclimáticas, conheço a topografia, né? Vou conhecer a cobertura vegetal, quais os tipos de cobertura vegetal que tem naquela localidade, quais são as árvores que são específicas daquela região. Então, eu vou fazer um levantamento, um diagnóstico mesmo dessa região para mim estar conhecendo ela. Conhecer os agentes e os processos de degradação, quer dizer, conhecer o que causou, como causou, conhecer o tempo que levou a essa degradação, tá? A relação entre o meio físico e biótico, as relações entre esse meio biótico, a relação entre a fauna, entre a flora, como que estava ali, para mim fazer um plano, uma estratégia para a recuperação. Aqui está um diagnóstico ambiental, e esse exemplo é bastante interessante, onde eu tenho aqui, ó, uma propriedade rural que seria uma propriedade rural, digamos assim, ideal, onde eu tenho a mata ciliar, tá? E essa mata ciliar depende muito do comprimento do leito desse córrego, ou que seja do rio, ou que seja do açude. Então, eu tenho aqui uma mata ciliar, que é a área de preservação permanente. Aqui eu tenho o manejo do solo, um uso, uma conservação, ou que seja rotação de cultura, ou que seja plantio em nível, tá? Então, eu tenho uma interação, aqui um bom manejo de solo. Então, aqui eu tenho um solo que, digamos assim, chuva, né, clima local, vem, bate, como esse solo está bem conservado, como esse solo está bem manejado, essa água vai escorrer para aqui, vai escorrer para o nível mais baixo. Como o nível mais baixo eu tenho uma proteção desse córrego ou desse rio, eu vou ter com essa área protegida, uma estrutura vegetativa de proteção, né? A organização estrutural do teu solo está protegido, consequentemente eu não vou ter aqui o processo de assoreamento e tudo. Se eu pegar por esse outro lado, eu já tenho, né? Eu já não tenho a mesma coisa que esse lado, que pode acarretar também nessa perca de solo para esse córrego. Depois eu faço um zoneamento, que eu vou ver qual é a aptidão do produtor, qual é a aptidão daquela localidade, tá? As leis, ou lei municipal, lei estadual, lei federal, né? E aqui eu tenho um outro exemplo, em relação àquelas matas ciliares, né? Em relação à distância, ao comprimento, né, desse córrego, essa figura tem na sua apostila, tá? Então, visualize a apostila, que lá vai ter o limite de área de preservação permanente, ou limite de mata ciliar permitido, né, nas legislações, e aí você vai ver, na hora que você estiver visitando lá, não, tem um córrego que tem 50 metros de comprimento, não, 50 metros de comprimento eu tenho que ter uma mata ciliar de 50 metros, ou eu tenho de 50 a 200, eu tenho uma mata ciliar de 100 metros. Tá? Isso aqui tem na sua apostila, você pode ir lá e consultar todas essas metragens ou todas essas espessuras. Lá também tem mata ciliar para lago, para represa e para encostas, né? Para serras, dependendo da sua declividade. E aí você pode ver o que? Os usos. Dependendo do zoneamento, eu vou fazer um zoneamento de uma região, zoneamento do diagnóstico. Então eu vou fazer lá. Quais são os usos permitidos? O que eu posso ser de permitido nessa localidade? O que é tolerado? O que é proibido? O que é proibido eu fazer aqui? O que é permitido eu fazer aqui? Tá? Então isso tudo faz parte desse zoneamento. E aí eu vou fazer um plano de recuperação.
Como que eu vou recuperar? E a primeira coisa de como recuperar é o quê? O meu objetivo. Qual é o objetivo de eu estar recuperando essa área? Qual é o objetivo de eu estar recuperando o lixão? Qual é o objetivo de eu estar recuperando uma área de erosão? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é simplesmente de recuperação? O meu objetivo é de recuperação, mas finalidades econômicas? O que é o meu objetivo? Tá? Então, diante do meu objetivo, eu lanço as minhas estratégias, ou a estratégia de recuperação. Como que eu vou recuperar? Fazendo o diagnóstico, fazendo o zoneamento, montando o plano de execução das atividades propostas. Né? E aí eu tenho que saber também os recursos que eu vou ter para gerir essa estratégia de recuperação. Né? Como que eu vou gerir esse planejamento? Como que eu vou monitorar esse planejamento? Como que eu vou estar acompanhando? Eu vou fazer uma recuperação de mata ciliar para diminuir assoreamento, por exemplo. Com que recurso financeiro eu vou montar um viveiro de produção de mudas? Que mudas? Então tudo isso vem no diagnóstico. Tá? Que mudas que eu vou estar plantando? Que mudas que é permitido? Tá? Que mudas que são proibidas? Então tudo isso vem dependendo do diagnóstico, do zoneamento. Tá? Então aqui, tudo isso é um plano de recuperação. Então eu tenho, primeira coisa, o objetivo. Vou citar um exemplo para vocês, um exemplo prático, que era de um município no qual eu trabalhava, na Secretaria de Agricultura, no município de Vila Rica, no Mato Grosso, um municípiozinho pequenininho, com aproximadamente aí 20 mil habitantes, 22 mil habitantes, e lá a gente montou uma estratégia de recuperação de reserva legal, onde a maioria das propriedades lá eram ou estavam iniciando o processo de erosão, então o processo de erosão estava no começo, tá? E a maioria dos produtores não tinham um recurso financeiro, quer dizer, em miúdos, né, estavam ali quase que passando fome, amínguas. Então, o que a gente fez? Primeiro, fizemos um diagnóstico da propriedade, né, um levantamento ali de condições da área, em relação à topografia, em relação às características físico-químicas daquele solo e, paralelamente a isso, fizemos um viveiro municipal, né? Um viveiro municipal com produção. E aí a gente pensou, produção de mudas, mas que tipo de mudas? No estado do Mato Grosso, como no estado do Tocantins agora, está incentivando a produção de seringueiras. Então o que a gente fez lá foi uma produção de seringueiras para recuperação e pensando na viabilidade econômica daquele produtor, com a iniciativa do sistema integração, né, lavoura, pecuária, floresta. E um vídeo como esse exemplo, né, que a gente fez em Vila Rica, com essa integração, com finalidade econômica, com a seringueira para a extração do látex, para pecuária, depois de um porte, depois de uma certa altura, tem no Moodle, você pode acessar Terra e Sustentabilidade, tá? Um vídeo que fala sobre a ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que é uma alternativa, é uma viabilidade, ou há uma viabilidade econômica para que o produtor possa recompor, recuperar e ainda ter um retorno econômico com aquela recuperação. Né? Vai mostrar ali como o produtor pode ter um retorno econômico sem desmatar, sem queimar e preservando a sua propriedade rural. Bem, pessoal, por hoje a nossa aula era isso, tá? Creio eu que nós conseguimos aí atingir as nossas expectativas. Estou à disposição, como falei no início da aula, todas essas 6 semanas e posteriormente, para qualquer uma outra dúvida referente ao assunto, referente ao curso, né, que eu puder estar sanando. Aqui está o meu e-mail, tá? Você pode mandar um e-mail com alguma pergunta e durante o curso acesse o portal, fique atento nas atividades, nas avaliações e, no mais, o meu muito obrigado e tenha uma boa aula.